bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Seja bem-vinda! Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo a você o pensamento espírita sobre o Evangelho. E estamos aqui ao vivo, transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro, pela web rádio Cristo Consolador. Você pode participar, envie sua pergunta, faça seu comentário através do YouTube ou do Facebook. Vamos interagir. Estamos aqui exatamente para isso, porque o nosso programa não realiza polêmica. Nosso programa não traz interpretações pessoais. Nós estamos aqui estudando o Evangelho à luz do Espiritismo. E iniciamos sempre o programa estudando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação para que você possa acompanhar. Então, aí está, nós estamos hoje no capítulo 14, iniciando esse capítulo. Vamos ver os itens 1 a 4, que tem por tema piedade filial, e é um texto de Allan Kardec, no capítulo que se intitula Honra a teu pai e a tua mãe. Primeiramente, Allan Kardec vai nos trazer, na abertura desse capítulo, as passagens que estão no Novo Testamento, que vão basear o seu comentário. Essas passagens estão nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, quando Jesus nos informa que entre os mandamentos está também o honra a teu pai e a tua mãe. Lembrando que esses mandamentos, rememorados por Jesus, se referem aos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos recebidas por Moisés no Monte Sinai. E Jesus, então, recorda a necessidade de colocarmos em prática esses mandamentos, que são de ordenação divina e que precisamos honrar o nosso pai e também a nossa mãe. Na sequência, Kardec, então, vai fazer o comentário à luz dos princípios do Espiritismo. Vamos, então, à primeira parte desse comentário. Já está aqui na tela, vamos ampliar para que você possa fazer aí a leitura conosco. Diz-nos, então, aqui o nosso Allan Kardec. Opa! Agora sim. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação
desse mandamento. Bom, então essas são as primeiras palavras de Allan Kardec comentando o honra a teu pai e a tua mãe, que está com o mandamento lá na tábua, nas tábuas dos 10 mandamentos recebidos por Moisés e que são a base tanto da lei judaica quanto da lei cristã, ou dos ensinos cristãos. E Allan Kardec lembra que honrar o pai e a mãe é consequência da lei da caridade, porque a caridade é o amor em ação. Ora, se é o amor em ação, e Jesus foi muito claro que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, claro que devemos amar os nossos pais. Mas há um imperativo nesse mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. E Kardec está nos lembrando que honrar alguém, e nesse caso específico, o pai e a mãe, implica em ter um dever muito especial para com os pais: a piedade. Ou seja, amar, respeitar, estimar, obedecer, cumprir com eles tudo que a caridade nos diz que precisamos cumprir com o próximo. Porque nossos pais, bem ou mal, eles permitiram que reencarnássemos, permitiram que vivêssemos, cuidaram de nós, e aqui estamos. Por isso, precisamos superar mágoas, ressentimentos, cobranças, porque são nossos pais e devemos a eles a vida aqui na Terra. Então, piedade, caridade para com os pais. É um dever, está nos lembrando Allan Kardec. E quanto mais o fizermos, ou seja, quanto maior for o nosso devotamento a eles, mais teremos méritos perante a lei divina. O contrário, ou seja, abandonar os pais, desdenhar os pais, não cuidar dos pais na sua velhice, isso é punido pela lei divina, porque é faltar com a caridade, é não demonstrar o amor a eles, que permitiram a nossa reencarnação. Claro que você está aí pensando, mas meus pais, ou meu pai, ou a minha mãe, não cuidaram direito de mim, deixaram muito a desejar, eu sofri na mão deles. Isso pode ter acontecido. Nós sabemos que esse quadro é existente aqui na Terra. Mesmo assim, é pai e é mãe. E se é pai e é mãe, nós precisamos procurar a reconciliação com eles, compreendê-los em nome do amor. E na velhice, quem não vai precisar, quem não precisa de auxílio, lembre-se que isso pode acontecer com você, quando você, que ainda é jovem, chegar à velhice. Então, ame os seus pais, cuide dos seus pais, para que os seus filhos venham, então, diante desse exemplo, a cuidar de você na sua velhice. Mas Allan Kardec continua, vamos passar aqui a palavra a ele novamente. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmo os melhores aposentos, os mais confortáveis? Quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos.
É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado o leite quando ainda estava no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Esta, essas interrogações de Allan Kardec são muito profundas e que nós precisamos meditar, refletir. Na velhice é demonstrar amor a eles. Mas muitas pessoas, como nos lembra Kardec, abrigam os pais, mas não lhes dão todos os direitos, não dão a eles a comodidade necessária. Permitem que os pais idosos morem com ele, mas deixa os pais meio que de lado. Ou então, obriga os pais ou a pagar pelas despesas com a sua aposentadoria, ou domésticos, porque afinal de contas eles estão morando com você e você está tendo despesas para com isso. E aí Kardec indaga: por acaso a mãe, especificamente, ela cobrou o leite materno quando você era bebê? Ela cobrou pelas noites em vigília, quando você chorava, estava doente e não dormia? Por acaso ela cobrou pelos passos que teve com você para levar você ao posto de saúde, ao médico e assim por diante, ir e voltar da escola? E seu pai cobrou de você as horas de sacrifício no trabalho profissional para poder lhe proporcionar uma vida mais adequada, comprar os brinquedos? Não, os pais não fazem isso. Os pais cuidam porque amam. Amam porque são seus filhos. E agora que eles envelheceram, nós não vamos cuidar deles com decência? Não vamos dar a eles tudo do que eles necessitam? Se eles se sacrificaram por nós quando estávamos na infância, por que não podemos nos sacrificar por eles quando estão na velhice? É aí que entra a piedade filial, demonstrando o verdadeiro amor aos pais. Devemos isso a eles. Mesmo quando o pai, ou quando a mãe, ou quando ambos não fizeram os sacrifícios que deveriam fazer, mesmo que nos tenham abandonado, merecem a nossa compreensão, o nosso perdão e, em nome do amor, a nossa ajuda, o nosso auxílio. Então, à luz do Espiritismo, nós compreendemos o quanto é importante e profundo exercer a piedade filial, que é a demonstração de amor através da caridade aos nossos pais, que agora se encontram em idade avançada e precisam de nós nesse final da vida. Reflitamos com bastante seriedade e profundidade sobre essas lições trazidas por Allan Kardec, falando-nos sobre a piedade filial. Semana que vem, nosso próximo encontro, nós vamos então dar continuidade a este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que fala conosco sobre honrar ao pai e à mãe. Muito bem,
Abrindo o segundo bloco do programa, nós vamos agora para Caibar-Schutel. Vamos aqui ampliar a imagem para que você possa acompanhar melhor. Nós agora vamos abrir o livro O Espírito do Cristianismo, obra escrita por Caibar-Schutel, onde esse nosso valoroso companheiro espírita estuda diversos ensinos e passagens do Evangelho, estudando sempre à luz da doutrina espírita. O tema de hoje é continuidade do programa anterior, quando nós falamos do tema A Fuga para o Egito. E nós vamos dar continuidade às nossas considerações a respeito desse episódio, que é narrado por Mateus. Mateus foi discípulo direto de Jesus. Era um dos 12 discípulos. Portanto, ele foi testemunha ocular de muitas ações do nosso Mestre Jesus e das histórias que o envolviam, contadas principalmente por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. É o caso deste episódio, que com certeza foi relatado pela mãe de Jesus. E aí Mateus escreveu: depois de haverem partido os magos, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E fica ali, até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Vamos, primeiramente, compreender historicamente este episódio. Nós estamos, então, na Palestina de 2000 anos atrás, que era dominada pelo Império Romano. Mas os romanos, quando dominavam outras nações, eles permitiam que esses povos mantivessem a sua cultura, a sua tradição religiosa e também a sua organização administrativa e política. Obviamente, com restrições e sempre tendo que obedecer às leis e regras impostas pelo Império Romano. Então, lá na Palestina, entre os judeus, os romanos permitiram que eles mantivessem a sua organização religiosa, baseada nos 10 Mandamentos, na Torá e nos livros que interpretam a lei mosaica. Então, as sinagogas, o Templo de Jerusalém, os sacerdotes, os doutores da lei, ou seja, toda aquela organização religiosa subsistia, estava ali presente e intacta. Só tinha que obedecer regras colocadas ali pelo Império Romano, não podia extrapolar. A nível político e administrativo, igualmente os romanos permitiram que os judeus mantivessem a sua organização. Muitas pessoas não sabem, mas durante a ocupação romana, os judeus tiveram um rei. É isso mesmo, havia um rei, que era Herodes. Entretanto, esse rei não era escolhido pelos próprios judeus, mas era escolhido pelos romanos. E ele deveria obedecer ao Império Romano. Portanto, era um rei que possuía limitações. Ele não podia muitas coisas, porque isso então ficava a cargo do governador romano indicado pelo imperador. A questão da vinda de Jesus fazia parte da tradição religiosa e cultural do povo judeu. E o Messias, aquele que seria enviado por Deus, segundo os cálculos feitos pelos estudiosos, a partir do que os antigos profetas haviam dito, indicavam que ali
por aquela época. Muito possivelmente, o Messias estaria, então, ali com eles. Seria mais ou menos a época do nascimento do Messias, do enviado de Deus. Ora, Herodes, sendo o rei dos judeus, depois ele vai ser substituído por outro Herodes, o Herodes Antipas. Mas nós estamos falando aqui de um primeiro Herodes na época do nascimento de Jesus. Não o Herodes que ficou famoso lá, mais de 30 anos depois, quando da crucificação do Mestre. Então, o rei Herodes, nesta época do nascimento de Jesus, então existentes, dos seus conselheiros, se de fato seria o caso mesmo de que o Messias já estaria entre eles. Não havia, assim, um acordo total sobre isso entre os seus conselheiros, mas aí aconteceu o episódio dos famosos 3 reis magos. Você já deve ter ouvido falar deles, não é mesmo? A famosa montagem do presépio, a figura dos reis magos visitando o menino Jesus lá na estrebaria. Essa imagem é famosíssima. Na verdade, ninguém sabe quem são esses reis magos. Aliás, se eles eram reis ou se eles eram magos. Nunca se soube, porque os evangelistas nunca declinaram nada sobre eles. Os nomes que vieram depois foram atribuídos por um sacerdote católico, mas alguns séculos mais à frente. Mas, enfim, esses visitantes reais passaram primeiro para visitar Herodes, passaram pelo palácio de Herodes, foram conversar com Herodes sobre a vinda do Messias e que eles estavam justamente indo ao encontro do Messias que havia nascido. Ora, Herodes, então, fez um cálculo e pensou assim: bom, se o Messias já está entre nós, e realmente ele é o enviado de Deus, ele terá todo o poder. Se ele terá todo o poder, eu, rei dos judeus, que já tenho um poder limitado pelo Império Romano, eu perderei totalmente o poder. E isso eu não quero que aconteça. Então, Herodes teria decretado a morte de todas as crianças de até 2 anos de idade. E assim ele mataria o Messias. Bem, há uma série de controvérsias históricas a respeito desse episódio. A primeira controvérsia é que os judeus eram proibidos pelo Império Romano de decretar a pena de morte. Somente o Império Romano poderia levar alguém à morte. Os judeus não podiam fazer isso, não podiam condenar alguém à morte. Outra questão histórica é que nunca se encontrou documentação essa perseguição, de que realmente houve um banho de sangue pela Palestina com os soldados de Herodes, não os soldados romanos, mas os soldados de Herodes, matando as crianças de até 2 anos de idade. Outra questão controversa é que, se isso de fato aconteceu, como que os romanos não reagiram? Como que eles deixaram que isso simplesmente acontecesse à revelia da própria lei romana, dos ditames do governador romano ali da Judéia, da Palestina? Então, há muita controvérsia em relação a isso. Mas é fato que, então, José e Maria teriam pego o menino Jesus e viajado para as bandas do Egito e ficando lá, até que esse anjo do Senhor o chamasse de volta. O anjo do Senhor nada mais é do que um espírito benfeitor, falando em nome de Deus, o guia protetor
dessa família, porque ninguém é desamparado. Vamos levar o fato como verdade, que isso tenha realmente acontecido. Então, nosso mestre foi salvo da morte prematura com a intervenção da espiritualidade amiga. E sabemos, todos nós, pela história, pela narrativa, que depois, então, José e Maria retornam para a Palestina e vão se fixar na cidade de Nazaré, de onde, aliás, eles eram, viviam em Nazaré. Mas você vai lembrar, não, mas eles foram para Belém por causa do censo. É outra controvérsia. Nunca se encontrou na documentação romana nada a respeito da realização de um censo demográfico naquela época. E nunca se viu nos censos demográficos de fato acontecidos e registrados que os romanos exigissem que as pessoas se deslocassem para as suas cidades natais, suas cidades de nascimento, de origem. O que, aliás, naquela época, onde só havia estradas de terra e a maioria das pessoas viajava a pé, seria um sacrifício medonho e desnecessário. Mas, enfim, essas são as narrativas do Evangelho. O que importa para nós aqui registrar é o quanto somos amparados pelo mundo espiritual, por Deus e pelos bons espíritos, porque eles nos antecedem nos acontecimentos da vida, eles sabem o que nos ronda, o que está acontecendo ou o que poderá vir a acontecer. E muitas vezes, sonhos das esferas espirituais superiores para nos proteger, para nos dar proteção, para que então possamos prosseguir a nossa existência. Foi o que aconteceu nesse episódio. Herodes não podia vencer. A materialidade não podia vencer. Então, a espiritualidade superior agiu em proteção a Jesus, que precisava cumprir a sua missão até chegar o momento de se entregar por nós. E aí nós vamos ter o episódio da crucificação, mas que já é uma outra conversa que poderemos ter em outro momento. Então, a fuga para o Egito, tendo ou não acontecido de fato, sendo ou não uma alegoria, o que importa é entendermos o seu significado profundo. Através do nosso instinto de conservação e do auxílio dos espíritos amigos, proteger a nossa vida, porque estar reencarnado é bênção divina e devemos cumprir a nossa missão, que é a de aprender a amar o próximo. Que estamos aqui na Terra, nesta atual encarnação. E Jesus, então, cumpriu a sua missão, nos deu o Evangelho. E até hoje está conosco, porque ele sabe que estamos progredindo, que a lei divina é de progresso. E que um dia haveremos de nos amar e haveremos de chegar também, como ele, à perfeição espiritual. Semana que vem nós teremos mais um estudo acerca do Evangelho com o nosso Kaibar Schutel, continuando a acompanhar o livro O Espírito do Cristianismo, publicação da Casa Editora O Clarim. Bem, está agora na hora de mudarmos a temática do programa, abrindo o terceiro bloco, quando passamos, então, a palavra para o benfeitor espiritual Emmanuel, que, através de Chico Xavier, comentou
as cartas ou epístolas escritas por Paulo de Tarso, que consideramos um dos maiores, se não mesmo o maior, mas um dos maiores apóstolos do Evangelho, que tem uma vida magnífica de ensinos e de exemplos. Vale a pena conhecer a vida e obra de Paulo de Tarso. E nós temos na literatura espírita várias obras a esse respeito. Então, vamos conhecer esse valoroso amigo que abraçou o Evangelho, transformou a si mesmo e se fez exemplo da Boa Nova para todos nós. E que foi um grande orientador. Sim, é isso mesmo. Paulo de Tarso foi o grande orientador dos primeiros tempos do cristianismo. Fundou diversas comunidades cristãs, viajou pela Ásia e pela Europa, peregrinando pelo Império Romano, tudo enfrentando para que pudéssemos ter, até os dias de hoje, o Evangelho. Então, nós estamos estudando as cartas de Paulo de Tarso e estamos estudando a primeira carta que ele escreveu à comunidade cristã da cidade de Corinto, na Grécia. Então, é uma carta conhecida como carta, ou primeira carta aos Coríntios. Hoje nós temos para o nosso estudo, do capítulo 4, o versículo 2, que já está aí na tela, para que você possa acompanhar. Quando Paulo nos diz, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um seja fiel. Muito bem. O que Paulo quis dizer nesse versículo? O nosso querido Emmanuel vai nos trazer um entendimento a respeito desse versículo do capítulo 4 dessa primeira carta aos Coríntios. Nós encontramos esse esclarecimento no livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o esclarecimento está no capítulo 115, com o título Guardemos Lealdade. Eu estou aqui com o livro Fonte Viva nas mãos. É isso mesmo, o meu exemplar é bem velho, né? Bem antigo. É a 4ª edição desta obra belíssima de Emmanuel. Vamos então passar a palavra a ele. Vou ler então o texto de Emmanuel, onde ele explica esse versículo dessa carta de Paulo de Tarso. Nos diz então Emmanuel: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legisla, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente naqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa a todos os passos. Lembra-te de que vives, onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos,
e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E, agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então, essas são as palavras de Emmanuel. Elas se encontram no livro Fonte Viva, no seu capítulo 115. Estamos vendo aí, na tela, o versículo da carta de Paulo, onde ele nos diz que precisamos ser fiéis. Ou seja, fiéis ao Evangelho, que representamos como cristãos que somos. Nós espíritas somos cristãos, porque uma das bases do espiritismo é o Evangelho. Ou melhor dizendo, são os ensinos morais de Jesus. Paulo, então, está lembrando que precisamos demonstrar fidelidade a esses ensinos. E Emmanuel, então, desdobrando essa fala de Paulo, vai nos lembrar que não importa qual seja a tarefa que estejamos desempenhando aqui na Terra, seja no lar, na família, no serviço profissional, no centro espírita, na sociedade como um todo. Não importa a tarefa, mas se pegamos uma tarefa, precisamos ser responsáveis por ela e diligentemente essa tarefa e sempre pensando em dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para o bem de todos. Da tarefa mais simples, mais humilde, mais complexa e de alta responsabilidade. Fidelidade. Ou seja, em todas as tarefas, precisamos ser responsáveis, cumpridores do nosso dever e cumprir essa responsabilidade e esse dever sempre com base nos ensinos do Evangelho. Porque somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores do Evangelho. E não podemos ser adeptos apenas teóricos, da boca para fora, mas sim no trabalho e no relacionamento com as outras pessoas. É isso o que Emmanuel vem nos dizer. E lembrando que não nos preocupemos se vamos ou não sermos reconhecidos por esse trabalho que estamos realizando, por termos fidelidade ao Evangelho. E não importa se, para ter essa fidelidade ao Evangelho, tivermos que suportar sacrifícios e aflições. Por que não importa? Porque Deus, que tudo sabe, sabe o que estamos fazendo, sabe do nosso íntimo. E, portanto, haverá de nos dar aquilo que merecemos por esse trabalho fiel ao Evangelho, de procurarmos estar sempre com Jesus. E o Espiritismo, revivendo o Evangelho e nos trazendo as lições da imortalidade e da reencarnação, amplia, alarga o entendimento dessa fidelidade que precisamos ter ao Evangelho como representantes dele mesmo. Portanto, pensemos, reflitamos e, como nos diz Emmanuel, guardemos lealdade e aos princípios. Semana que vem, nós vamos ver mais um versículo dessa carta de Paulo de Tarso aos Coríntios.
com a ajuda de Emmanuel para o entendimento sobre a palavra desse apóstolo do Evangelho, que ficou conhecido como apóstolo dos gentios, ou seja, apóstolo de todas as gentes, daqueles que não eram judeus. Mas isso é para semana que vem. Fique então conosco, fique ligado para continuarmos juntos a estudar e a compreender melhor o Evangelho. Mas agora, antes do quarto e último bloco, vamos àquele intervalo importante, quando trazemos um livro espírita, é a nossa dica literária espírita. E hoje nós estamos trazendo um clássico da literatura espírita, o livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, que conheci essa obra lá na minha juventude. Já se vão aí basicamente 50 anos. E é uma obra atualíssima, muito gostosa de ser lida, com o nosso Rodolfo Caligares, nos explicando, à luz do Espiritismo, o significado das parábolas contadas por Jesus e anotadas pelos evangelistas. As parábolas estão espalhadas pelo Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Fica aqui, então, a nossa recomendação a você para ler esse livro, Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, publicação da Federação Espírita Brasileira. Vamos passar agora a palavra a José Herculano Pires, esse nosso querido companheiro, com o seu áudio da década de 1970, do programa No Limiar do Amanhã, quando ele encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. Você pode ler também o comentário do Herculano na obra que está aí na tela, publicação da editora Paideia. Mas não percamos mais tempo. Vamos passar a palavra ao nosso José Herculano Pires. Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Texto e explicação. Abrimos sempre o Evangelho ao acaso. Hoje caiu-nos o seguinte texto que leremos e será explicado. João, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Os milagres que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele mesmo conhecia o que havia no homem. Este trecho do Evangelho vem, como se costuma dizer, a talho de foice. O ouvinte que nos perguntou por que nós não largamos tudo e saímos pelo mundo fazendo materializações, tem aí uma bonita resposta dada pelo Evangelho. E não pense que nós estamos fazendo isso de propósito, não. O Evangelho, como disse bem a Dulcemar, o Evangelho foi aberto ao acaso. Ao acaso. Ao abrir o Evangelho ao acaso, caiu-nos esse trecho. Esse trecho já estava, portanto, marcado desde o início do programa. No início do programa nós fazemos uma prece e abrimos o Evangelho. Os trechos que caem, nós então vamos trazer para o programa no final do programa. Ora, caiu exatamente esse trecho. Um trecho em que Jesus se mostra assim em Jerusalém, fazendo os milagres que aquelas pessoas não queriam acreditar. E que aquelas pessoas, naturalmente, punham em dúvida. Quantos não acusaram Jesus de embusteiro, de trapaceiro, de indivíduo interessado em fazer coisas que iludissem o povo? Nós sabemos que Jesus foi muito acusado disso e que até hoje é acusado. Quando não é acusado disso, é acusado de louco. Não faz muito tempo, em Paris, apareceu um livro muito curioso, chamado La Folie de Jesus, quer dizer, A Loucura de Jesus. Foi um livro escrito por um grande psicólogo, Binet Sanglé.
Este livro era um livro grande, depois foi reduzido a um volume menor para poder ser mais divulgado. Nele, Benet Sangré procura demonstrar que Jesus era um louco. Jesus estava completamente fora da realidade. Entretanto, para escrever este livro, Benet Sangré, que era um pesquisador, um homem sério no campo da investigação científica, teve de trabalhar, de investigar a vida de Jesus e deu uma contribuição muito boa para o esclarecimento de vários aspectos da vida de Jesus, com as suas pesquisas. É como diz o povo, há males que vêm para bem. Ele, querendo acusar Jesus de louco, deu uma bonita contribuição para a verificação de vários aspectos da existência de Jesus. Aquilo que muita gente diz hoje, ninguém prova que Jesus existiu. Como não prova? Há muitas provas da existência de Jesus. Apenas a história do tempo não registrou a presença de Jesus, porque Jesus não foi considerado como uma figura importante. Se ele nascesse como nasceu o Buda, por exemplo, na qualidade de um príncipe, a história registraria a sua vida. Mas ele nasceu como filho de um carpinteiro, filho de um operário, numa cidadezinha pequenina da Galiléia, que era Nazaré, numa aldeia praticamente. Então a sua vida foi obscura, ele passou despercebido entre os homens de seu tempo. Foi condenado como eram condenados todos aqueles que nesse tempo se levantavam contra as autoridades do Templo de Jerusalém ou contra o domínio romano. Jesus não se levantou contra o domínio romano. Ele não fez nenhuma revolução no sentido de expulsar os romanos da sua terra. Ele quis apenas despertar os romanos, os gregos, os judeus e todos os homens da terra para a compreensão da vida espiritual. Mas este despertar incomodava os homens do templo, as autoridades do templo de Jerusalém. E foi por isso que o condenaram e o mataram, e o pregaram na cruz. Ora, pregar uma pessoa na cruz naquele tempo era reduzi-lo à máxima ignomínia. Não havia nada mais ignominioso do que isso. Pregar um indivíduo na cruz era condená-lo em definitivo a ele e a sua família, a memória de todos aqueles que pertenciam à sua família. E por isto passou Jesus. Então ele foi considerado como um criminoso vulgar, um homem que não tinha nenhuma condição de figurar na história. Mas as provas da existência de Jesus estão principalmente nos seus apóstolos. Os seus apóstolos tiveram uma atividade posterior à morte de Jesus muito grande. Esta atividade não ficou restrita à Palestina, eles saíram pelo mundo. O apóstolo Pedro, por exemplo, foi morto em Roma. E saíram pelo mundo pregando, contando aquilo que se havia passado na Palestina, como Jesus lhes havia ensinado o Evangelho. Eles deram testemunho de Jesus por toda parte. Ora, então a prova, o testemunho dos apóstolos, já é uma prova histórica importante, que veio posteriormente, mas que realmente tem um valor probante muito grande. Além disso, as pesquisas históricas foram aos poucos revelando outros aspectos da vida de Jesus, e hoje sabemos que Jesus realmente existiu. Como diz Renan no seu livro sobre Jesus, não há dúvida nenhuma de que este jovem carpinteiro existiu na Palestina e que realizou um trabalho profundo. Renan chega mesmo a dizer: os evangelhos foram escritos nos círculos mais próximos de Jesus, entre as pessoas que conviveram com ele. Portanto, nós temos um testemunho muito valioso dessas pessoas quanto à existência de Jesus. Não há dúvida que ele existiu. Mas, se não fosse isto, se não fossem estas provas, hoje se poderia considerar Jesus como um simples mito. Arthur Drius, por exemplo, um grande mitólogo, publicou na Inglaterra um livro chamado O Mito de Jesus. Este livro, O Mito de Jesus, fez furor aí nos fins do século passado e princípios deste século. Fez grande furor. Outros livros semelhantes foram publicados, procurando mostrar que Jesus era um mito. Mas as pesquisas históricas prosseguiram, e um dos últimos grandes pesquisadores, Charles Guignebert, na França, um professor catedrático de História do Cristianismo na Universidade de França, que realizou pesquisas intensivas sobre a vida de Jesus, publicou um livro de 1000 páginas em francês, um livro que é hoje fundamental para o conhecimento da história do cristianismo primitivo e que nos dá o testemunho histórico da existência e da vida de Jesus. Assim vemos que não basta a gente querer fazer milagres. Jesus fazia porque ele podia fazer, porque ele estava investido de autoridade para isso,
e porque ele queria, através dos seus milagres, que na verdade não são milagres, eram fenômenos produzidos porque ele conhecia as leis naturais com que estava lidando, ao produzir esses fenômenos, ele procurava despertar as criaturas para a compreensão da espiritualidade. Foi o seu grande trabalho. Agora, é interessante no final do texto essa referência de João, de que ele conhecia os homens. Os homens não o conheciam, mas ele os conhecia. Eles sabiam até onde os homens podiam chegar, mas ele não temia o que os homens pudessem fazer. Ele queria chegar ao final da sua missão como realmente chegou. E os homens é que precisam agora procurar conhecer-se a si mesmo para melhor compreender Jesus. José Herculano Pires, nós chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E você pode assistir o nosso programa a qualquer tempo no YouTube. Basta você acessar o canal da web rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. E os vídeos do programa, assim como de toda a programação da web rádio, estão lá disponíveis. Que possamos, então, nos encontrar na semana que vem para mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, rogando a Jesus nos abençoe e que possamos ter uma semana de boas realizações e sempre envolvidos em vibrações de paz e de amor. Um grande abraço a você. Até o nosso próximo encontro.